A Caixa anunciou recentemente que vai voltar a financiar 80% do valor dos imóveis. Muita gente comemorou, afinal, isso parece facilitar o acesso à casa própria. Mas do ponto de vista do investidor, esse movimento ele revela algo muito, mas muito mais importante. Algo que pode aumentar o valor das cartas de crédito e abrir uma das melhores janelas de oportunidade dos últimos anos. Vamos entender então o que de fato está acontecendo. O governo está tentando estimular o acesso ao crédito imobiliário, liberando mais recursos da poupança e do FGTS para os bancos voltarem a emprestar. Isso deve injetar cerca de 20 bilhões de reais na economia, aumentando o número de imóveis financiados e movimentando o setor da construção civil. Mas tem um detalhe que pouca gente está enxergando. O crédito farto não significa crédito barato. Mesmo com o aumento da oferta, as taxas continuam elevadas. As exigências de renda estão mais rigorosas e os bancos seguem priorizando clientes com alto poder de comprovação. Ou seja, o financiamento voltou, mas não para todo mundo. E é justamente aí que entra o investidor inteligente. Então vamos lá, pensa comigo. Quando o crédito bancário volta a circular, o mercado imobiliário acelera. A demanda por imóveis aumenta. Os preços começam então a subir. E o valor do crédito imobiliário, ou seja, da carta contemplada, também se valoriza. É simples. Mais gente querendo comprar, menos gente conseguindo financiamento. Maior procura por cartas de crédito já contempladas. E o que é então, Fernando, uma carta contemplada na prática? É um crédito imobiliário pronto, sem juros, sem burocracia e com liquidez imediata. Ela tem o mesmo poder de compra que um financiamento, só que sem as travas bancárias. É um ativo que resolve o problema do comprador e gera lucro para o investidor. Agora imagine o seguinte, quem está dentro de um grupo para investidor. Essas pessoas não entraram no consórcio para consumir o bem, elas entraram para operar o crédito de forma estratégica, para se posicionar em grupos saudáveis, previsíveis, onde as contemplações acontecem de forma constante e equilibrada. E o resultado disso tudo é simples. Quando o crédito do mercado aquece, o investidor que já tem uma carta contemplada em mãos se antecipa a esse ciclo. Ele consegue então vender esse crédito com ágio, ou seja, por um valor superior ao que ele pagou, aproveitando o aumento da demanda e a escassez de alternativas bancárias reais. Enquanto a maioria das pessoas está tentando aprovar um financiamento, ele está fornecendo crédito pronto e sendo pago por isso. Essa é a diferença entre quem participa de um grupo comum e quem participa de um grupo para investidor. Nos grupos comuns, as pessoas entram pensando no bem. Nos grupos para investidores, o foco é o ativo financeiro. O participante, então, ele entende que a carta de crédito é uma moeda de negociação. É um instrumento de investimento que se valoriza em determinados ciclos econômicos. E o momento que a gente vive agora é o seguinte: com o crédito voltando, os imóveis se valorizando e o financiamento ainda caro. É o cenário
perfeito para essa estratégia funcionar. Quando o mercado ele retoma o crédito, a percepção de valor da carta contemplada aumenta. E quem já está dentro desse grupo, um grupo estruturado, consegue realizar lucro sem depender da sorte, sem risco de oscilações do mercado financeiro e sem endividamento. É literalmente usar o sistema financeiro ao seu favor. E o mais curioso disso tudo é que essa oportunidade, muitas vezes, ela é silenciosa. Pouca gente percebe, porque a maioria olha para o consórcio com a mentalidade de compra, enquanto os investidores olham com a mentalidade de posicionamento. Eles sabem que o crédito é um ativo financeiro. E o momento de que quem tem crédito é agora. Se você quiser entender como estruturar esse tipo de estratégia, como participar de grupos para investidores e como usar o consórcio para gerar lucro de forma segura e previsível, eu te explico tudo na minha aula gratuita do método consórcio estratégico. Lá eu mostro o passo a passo para identificar essas oportunidades, analisar grupos sólidos e transformar o consórcio em uma ferramenta real de construção patrimonial e geração de renda. O link está aqui na descrição. Então assiste lá antes de tomar qualquer decisão. Porque quando o crédito ele se expande, quem entende o valor da carta é quem lucra primeiro. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!